Então, vamos lá. Então, corrigindo o que eu falei sobre volume por cascas cilíndricas, né? Eu vou fazer direito agora. Então, vamos definir o que seria, por exemplo, o volume de um cilindro. Então, vamos começar com isso, né? Então, vou considerar o cilindro. Eu estava procurando uma ferramenta que desenhasse um cilindro, não tem. Então, estamos aqui com o cilindro e vamos considerar os eixos, né? Eu vou considerar aqui os eixos. Então, estou no R3. E aí, o que é que eu observo? Se eu considerar no plano aqui um disco, o raio do disco é um valor que eu conheço, né? Porque eu sei quais são as dimensões do cilindro, né? Então, o raio do disco é um valor que eu conheço. Eu vou estar aqui com a variável x e o raio do disco é exatamente esse valor de x aqui, tá? Então, eu vou chamar de x1. Observa que com isso eu posso determinar uma função ax, uma função que depende de x, e que calcula a área desse disco aqui. Né? Então, a função que depende de x calcula essa área, que seria essa área seccional. Né? Em verdade, vamos fazer o seguinte. Eu vou considerar o cilindro no eixo x. E aqui vai ser o eixo y. Então, assim fica... Porque a função continua em x, tá? Então, dado um valor de x, eu consigo considerar o raio, né? Então, o raio seria aqui um y. Então, consigo considerar o raio e calculo para cada x, porque o x vai estar variando daqui até aqui. Então, seria de A até B. X vai estar variando de A a B. E para todo x entre A e B, eu sei calcular a área dessa seção vertical, né? AX. O que acontece em paralelo quando a gente usa a integral de uma variável, né? A gente diz que se eu calcular a integral de f de x dx de A a B, isso aqui é a área da região definida pelo gráfico de f. Exatamente nessa estrutura aqui. Tem alguém chegando? Então, é exatamente nessa estrutura aqui. Então, teríamos aqui de A até B. Essa região aqui, delimitada, é esta integral. Né? Então, o que acontece agora, assim, e nesse aspecto aqui, o que acontece é que a gente pega esse comprimento aqui, que é o que está aqui no integrando, né? Então, a gente soma comprimentos e calcula a área de A até B para cada x que eu escolho aqui. Eu vou obter um comprimento fx. E como isso aqui, tem que lembrar, é um limite de um somatório de f xi estrela que multiplica delta xi e de 1 até n, considerando o limite quando n vai para infinito. Ou seja, quando, ao invés de considerar um intervalo, né, o delta xi, eu passo a considerar o ponto. E por isso, então, eu estaria considerando o comprimento dessa linha. Eu estou somando de forma infinitesimal todos os comprimentos. E por isso eu estou calculando precisamente a área delimitada acima pelo gráfico da função. Tá?
Então, essa integral aqui tem essa característica. Então, vamos agora retornar a esse problema. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso considerar o movimento desse disco em torno do eixo X, né? Então, ele vai se movimentando aqui e vai gerando o volume, né? Então, se eu calculo, isso aqui é uma função de uma variável x, se eu calculo a integral desta função, dx, de a até b, o que é que eu vou estar calculando? Vou estar calculando o volume do cilindro centrado na origem, para o qual cada seção vertical tem área determinada por AX. Né? Porque isso aqui vai determinar a área da seção circular do cilindro. Então, quando eu calculo a integral, eu agora tenho o volume do cilindro dado por esta integral. Tá? Então, o que podemos fazer agora é considerar, olha, e se ao invés do cilindro eu tiver uma coisa do tipo que seria aqui a varinha querendo me vender, veja. Então, eu vou considerar 2 cilindros e tenho aqui o eixo. Então, tenho aqui o raio, mas eu tenho este raio e tenho este raio. Tá? Mas o que eu quero é essa diferença aqui. Né? Então, observa que o que acontece, eu quero calcular o volume entre os 2 cilindros. Eu sei que o primeiro cilindro tem raio R1 e o segundo cilindro tem raio R2. Né? Isso aqui, você vai ter esse disco, né, entre os 2 cilindros e vai gerar aqui um sólido. Né? Esse sólido tem um volume e eu posso calcular esse volume rapidamente, é fácil calcular esse volume. Você calcula o volume do raio maior e subtrai o volume do cilindro menor. Isso vai dar exatamente a diferença entre os volumes. Né? Mas e se você considerar agora essa faixa, né? Essa seção, e como é que você poderia calcular o volume dessa entre os cilindros, agora usando uma outra expressão. Né? Então, o fato é que eu posso considerar aqui um valor x, né? E observa que o comprimento da circunferência de raio x é dado exatamente por 2πx. Esse é o comprimento da circunferência de raio x. Agora eu vou e calculo f em x. Né? Então, considerando a função f como sendo uma função que tem altura, considerando isso aqui, o eixo x aqui e o eixo y aqui. Então tem uma função que tem altura, que vai dar a altura h, né? Aqui é a altura h. O que eu preciso agora é determinar a variação desse retângulo, né? Então precisaria do ΔX. E isso aqui daria, quando eu multiplico, isso aqui é o comprimento da circunferência, né? É como se eu estivesse fazendo literalmente
eu pego um retângulo. Se eu souber o comprimento desse lado e souber o comprimento deste, eu multiplico os dois e vou ter exatamente a área, né, do retângulo. Mas se eu souber aqui, ó, o comprimento desta linha para este ponto, esse comprimento é D. Então, por que eu posso calcular a área? Porque eu posso calcular D multiplicado por X para qualquer que seja D e L números reais. E com isso eu determino de forma infinitesimal que para cada ponto aqui, a variação desse ponto de um extremo a outro, né, com a variação de comprimento L, isso vai gerar a soma de todos esses comprimentos que vai dar a área dessa região. Mas agora, e se eu estiver rotacionando isto, eu vou estar gerando um volume. Então, se eu multiplico isso pelo comprimento da circunferência, eu vou estar gerando o volume dessa para cada ponto, né? Se eu multiplico isso, então é como se eu estivesse preenchendo. Eu vou preencher o espaço. Então, preencho um espaço fazendo esse movimento e fazendo esse movimento. Preencho o espaço fazendo esses dois movimentos. O que é que vai acontecer no final? Eu vou preencher várias circunferências até que eu tenha uma faixa, né? Que é como se fosse um disco de vinil sem o rótulo no meio. Isso aqui seria uma arruela, né? E agora, se eu aumento isto, eu tenho um volume, porque eu vou estar com uma região que tem essa característica, que é exatamente o que eu estava querendo calcular. Isso justifica essa expressão aqui. Por isso, se eu quero calcular o volume delimitado, é muito específico, tá? A aplicação é muito específica. Você vai ter que considerar uma função, a princípio, positiva, contínua, e aí você sabe calcular a área dessa função. Pois bem. Aí agora você quer calcular a superfície gerada pela rotação dessa região aqui em torno do eixo Y. Então eu tenho aqui menos A, menos B. Quando você vai para o R3, isso aqui vai gerar uma superfície, né? Então, quando você vai em R3, você teria uma superfície que tem... assim não ficou bom, né? Mas espero que vocês tenham entendido a ideia. Literalmente existe um disco aqui, né? E aí eu estou calculando toda essa superfície aqui, ó. Eu estou rotacionando, né? Com rotação de 2π, né? Estou rotacionando completamente o gráfico de f de x e o volume limitado por essa superfície é dado pela integral de a B de 2π
x, f de x, dx. É um volume muito específico, o volume da superfície S, que é dada pela rotação de uma curva, que é o gráfico de uma função definida no intervalo AB. Né? Se for isso que você quer calcular, então você usa as cascas cilíndricas para calcular esse volume. É muito específico. Tá? E a estrutura é exatamente esta. Espero que tenha ficado mais claro. Pois bem, então agora vou para a exposição do teorema. Opa, Ivan, tudo bem? Não tinha visto que você entrou. Você faltou as duas últimas aulas. Não foi? Ok. Tô só apontando porque nas outras aulas, quando você for assistir, você vai ver que eu falei. Cadê Ivan? Você vai ver que eu falei. Então, eu tô agora só falando só para. Ok. Tá bem. Então vamos continuar. O teorema do valor médio. A gente tem o teorema do valor médio para funções contínuas e tem a versão dele para as funções aplicação, né, para as funções integrais. E o que acontece é o seguinte: se a gente quer calcular a média de um conjunto de valores, né, a gente soma esses valores, a gente soma esses valores e divide, nesse caso aqui é isso, divide pela quantidade de valores. Literalmente é isso que a gente faz, né, para calcular uma média. E se você considerar, então, se eu quero calcular a média de uma função, né, no intervalo AB, eu vou dividir essa função em n partes iguais. Então ela vai estar dividida em b menos a sobre n. Né? Então essa é a quantidade de vezes que eu vou estar dividindo b sobre a. Né? E aí, isso aqui é exatamente o que eu chamo de ΔX. Okay? É a variação do x aqui, o ΔX. Né? Portanto, o n ele é igual a ΔX, ou melhor, a b sobre a. N é igual a b menos a sobre ΔX. Tá? Sem problema, Ivan, sem problema. Eu vi agora que você se desculpou aí. Não precisa se desculpar não, menino. Então tenho aqui fx1 mais fxn. Em vez de usar n, eu posso usar b menos a quocientado por ΔX. Pois bem, por este fato, vou levar para cá, por este fato, eu posso dizer então que b aqui, né? Eu tenho certo. Então isso aqui é a média de f. Isso aqui é igual à média da função f, certo? Então eu posso escrever a média da função f como sendo certo. Então f eu aqui vou multiplicar isso, eu vou multiplicar pelo inverso aqui, né? Então eu vou ter ΔX sobre b menos a multiplicado
por esse somatório. Então, fx1 fxn. Opa, xn. Ok. Então, o que acontece é que você teria aqui que a média multiplicada por b menos a é igual, a média da função multiplicada por b menos a é igual a fx1 multiplicado por delta x mais fxn multiplicado por delta x. Ok? Até agora, o que eu fiz foi pegar as somas, multipliquei aqui o delta x por cada um dos termos, né? Mas o fato é o seguinte, se eu conseguir dividir, observa que nesse termo aqui eu não tenho nada dependendo de n. Nada depende de n nesse primeiro termo aqui. Nesse segundo termo, a soma depende de n. Então, o que significa que se eu conseguir somar de forma infinitesimal isso aqui convergindo para um valor, eu vou ter essa mesma convergência acontecendo aqui, né? Porque se eu disser que n vai para o infinito e que isso aqui vai para um valor, como isso aqui não depende de n, então eu vou obter desse lado exatamente o mesmo valor que eu vou obter quando n for para infinito. Mas quando n vai para infinito, nesse tipo de estrutura aqui, eu tenho a integral. Isso aqui é exatamente a integral de a a b de f de x dx. Então significa que a média da função f é igual a 1 quocientado por b menos a, que multiplica a integral de a até b de f de x dx. Vocês conseguiram entender? Digam sim ou não. Só duas pessoas entenderam? Ok, vamos lá. Mais sim, mais sim, mais sim. Mas olha, só para dizer se entendeu, hein? Preste atenção. Depois eu pergunto isso. Quais as aplicações de saber o valor médio da função? Rapaz, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, saber o valor médio de uma função. Porque, em geral, você quer saber, por exemplo, você quer saber, olha, qual é a média de pessoas que compram um iPhone, né? Então, é a partir dessa média que eu posso estipular a compra de um produto que eu vou determinar quantos produtos eu vou produzir. É importantíssimo saber o valor médio. Se você tem uma função que é a função custo, por exemplo, né? Então, qual é o valor médio da manutenção da internet no bairro de Heliópolis? Da Vivo, por exemplo, né? Se for o valor médio do custo for muito maior do que o valor médio do, do lucro, a empresa vai desativar a, a funcionalidade nessa região. Né? Isso seria uma ação simples, né? Ou seja, de primeira escala. Né? Existem outras aplicações, tá? Existem várias outras aplicações para valores médios. Vamos ver rapidamente uma daqui a pouco, certo? Logo, logo. Então vamos lá, entenda isso aqui. É isso aqui é a forma de calcular a média de uma função
se ela for contínua, certo? Mas a gente sabe de uma coisa. Olha, se a função for contínua, de A a B, quais são as possibilidades, né? O que é que pode acontecer? Você pega aqui o intervalo AB, e aí eu vou supor que a função em A tem esse valor aqui. E a função em B tem aquele valor lá. O que é que pode acontecer com a função contínua? O que é que tem que acontecer? Me digam aí. O gráfico da função, o que é que ela tem que fazer? Ok, ela tem que, supondo que isso aqui seja A, né? E que isso aqui seja B, ela tem que sair de A até B. Aí eu vou fazer isso de uma forma bem radical, assim, como se eu não quisesse chegar lá. Isso é contínuo, certo? O fato é que, para qualquer valor de x que você considerar aqui, vai ter uma imagem, né? A função, ela para todo valor de x, ela tem uma certa imagem, concordam? Isso acontece. Pois bem, quando eu digo, olha, o valor médio da função foi atingido e é atingido dessa maneira. Pois bem, então o valor médio seria uma linha assim, mais ou menos essa, né? Alguma coisa desse tipo, porque o valor médio é você somar todas as alturas e dividir pela quantidade de valores que você usou para somar. Esse é o valor médio. Então vai dar um valor ali. O valor médio é esse. Ocorre que, nesse caso aqui, tem várias coisas, várias vezes que vai acontecer o que eu vou dizer. Que é o seguinte, olha, o teorema do valor médio para integral me diz que vai ter que existir um C entre A e B, tal que f de C é igual ao valor médio. Ou seja, é igual a essa integral, a esse quociente aqui. Então significa que se você souber o valor médio da função, né, você sabe a integral da função de A a B. Porque você sabe quem é B menos A. Então veja que o valor médio de uma função te diz muita coisa. Te diz, por exemplo, qual é a área total da função. Veja, se você multiplica o valor médio por B menos A, você tem a integral inteira, né? Deixa eu ver, tem espaço para fazer isso aqui em cima. O que eu estou dizendo é que o valor médio da função é igual a 1 quocientado por B menos A, que multiplica de A a B a integral de f de x dx. Pois bem, supondo isto, agora observa que B menos A, claro, é diferente de zero e eu posso multiplicar a média de f por B menos A, né? Então eu tenho f a média multiplicado por B menos A, e isso vai ser a integral de A a B de f de x dx. Então, vejam que a partir da média da função, do valor médio, eu consigo restaurar a integral, calcular a integral da função. Se eu souber o valor médio, veja o quanto é importante o valor médio, né? O valor médio me dá o valor da integral total, né? Se você estiver estudando física, você vai entender, por exemplo, que o trabalho realizado por um campo de forças dado por F é a integral desse campo de forças. Então, se você souber o valor médio do campo de forças e souber qual foi o tempo em que esse trabalho foi realizado, você sabe qual é o trabalho.
Então, é esse o resultado desse teorema. É basicamente isso. Pois bem, sabemos então do seguinte, que como a função é contínua, vai ter que existir um ponto entre A e B. Ok, Virginia. Pois bem, então, sabendo o valor, sabendo é, que a função é contínua, então vai ter que existir um ponto C que pertence ao intervalo AB, em que a função vai ter que assumir esse valor médio. Então significa que existe um ponto C, tal que f de C multiplicado por B menos A tem que ser igual à integral de A a B que multiplica f de x dx. Isso é revolucionário, isso aqui. É revolucionário. Porque imagina agora o seguinte, o que você tem você tem, considere uma função bem esdrúxula. Pois bem, essa função esdrúxula aí, a gente quer calcular a área, ou sei lá, quer calcular a integral dessa função. Você sabe que existe um valor C em que a integral dessa função é a área de um retângulo. É isso que o teorema diz, porque isso aqui é B menos A, e isso aqui é a altura para algum ponto C, f de C. Você multiplica B menos A por f de C, vai dar a área do retângulo. Então, o que a integral aqui está dizendo é que a área da região delimitada, a área da região delimitada pelo gráfico da função, aqui tem uma parte negativa, né? Isso justifica o retângulo estar abaixo. Assim, essa parte negativa aqui deve ser bem grandona, né? Isso justifica porque que toda essa área aqui, ó, toda essa área rosa. Cadê? 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 Tá demorando? Eu apliquei, fiz certo? O que é que está acontecendo? Tá demorando. Por que tá demorando? Ah, já foi. Pintou tudo. Agora vai demorar a voltar. Eu já cliquei. Vou clicar de novo. É porque estava aberto ali, né? Mas vocês entenderam, né? A ideia era pintar essa parte que estava sobressaliente aqui, né? Essa parte que ficou acima. Então a ideia é que naturalmente, se a função for positiva, vai e volta aí, velho. Ajuda. Paint. Volta, velho. Volta de novo. Aí o usuário que está preocupado, né, que o negócio não está funcionando, vai lá e fica clicando 10 mil vezes no botão, sem saber que isso deixa a coisa ainda mais lenta, né? Porque você está dando mais comandos para serem processados, né? Usuário inteligente, né? Pois é, gente. Parece que a gente vai ter que esperar aqui o Paint resolver. Como é que pode isso, né? Ou melhor, vou deixar como está. Vamos, o quadro é rosa agora, pronto. Então vou pintar aqui de preto. Olha, aí se não, nem isso ele faz agora. Aí faz, isso faz, ó. Então vai ser rosa agora o quadro, não se preocupem. Vou pintar de preto agora. Pois bem, o que eu estava falando? Eu posso considerar essa outra versão aqui, ó. Eu considero uma função positiva, o problema é que eu não vejo o visor. Eu não vejo o visor. Tá tudo preto, tudo rosa. Esse mundo rosa é difícil, viu? Então vamos lá.
Considere agora a função positiva, né? Então vai ter que ter um retângulo, vai ter que ter um valor em que eu vou ter um retângulo. Ok, vai ser fantástico, vai ser uma mágica, Pedro. Vai ser uma mágica. Vai ser divertido. Ah, mas vamos lá. Então vai ter um retângulo que vai ter que assumir a área da função. Então veja que ficou só um pedacinho. Cadê? Ficou só um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. E teve que. Mas esses pedaços têm mesmo volume, né? Desculpa, a mesma área, né? Isso justifica o teorema do. Diz que tem que existir um C, que é esse C aqui, em que f de C multiplicado por B menos A vai ser igual à área da região inteira. Então é a integral de A até B de f de x dx. Pois bem, tá aí a força do teorema do valor médio para integrais. Entendido? Sim, não, talvez. O rosa ficou legal? Mas bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir outro quadro, tá? Porque o rosa tem um destaque, né? Eu vou abrir um outro quadro, porque eu vou falar agora, nos próximos 20 minutos, não me deixem falar mais que isso. Oi, Ivan. Rapaz, preto, vamos ver se vai. Preto. Ok, ok, ok. Preto de novo. Mas o fato é que já acabou o quadro. Olha, deixa eu diminuir aqui para vocês verem. A gente usou o quadro inteiro, ó. Já acabou o quadro. Eu tenho que, de fato, abrir um novo quadro. É porque eu agora reduzi, né, para ficar, para eu poder usar, cadê preto? Pronto. Para eu poder usar com menos resolução, né, para ficar menor. Eu acho que fica melhor, fica mais informação por vez no quadro. Aí talvez fique melhor de vocês entenderem. Eu estou usando agora em 50% aqui embaixo. Então vamos lá. Integrais. Opa. Integrais por partes. Por partes. Como já dizia, essa piadinha é de caquéticos, né? Como dizia Jack, vamos por partes. Veja, nós estudamos já várias técnicas de integração. Mas existem várias integrais que a gente não consegue resolver ainda, mesmo usando essas tais várias técnicas. Por quê? Porque a gente não reverteu todos os processos possíveis de derivação. A gente sabe derivar funções polinomiais, sabe derivar funções que são a soma ou a diferença, sabe derivar a composição de funções, a gente sabe derivar o produto de funções, a gente sabe derivar o quociente de funções, né, e a potência de funções. De uma forma geral, a gente sabe derivar essas coisas. A gente não reverteu o processo de produto, por exemplo. Por isso a gente vai reverter agora. É isso que determina o que é a integração por partes. É você reverter o processo de produto e observar que, ao reverter o processo de produto, você tem ali duas possibilidades de integração. Vamos ver como é que fica. Se eu quiser derivar
Eu acho bonito esse contraste de preto com rosa. Acho muito, muito elegante. Se você quiser derivar o produto de duas funções, como vocês já sabem, todo mundo sabe, né? Até o cara na esquina sabe, que é a derivada da primeira função multiplicado pela segunda função, considerando que a ordem ali, né? Primeira função, segunda função, somado com a derivada da segunda função multiplicado pela primeira função. Pois bem, sabendo disto e sabendo que a integral inverte o processo de derivada, então vamos integrar o que a gente acabou de derivar. Vamos lá. O processo é inverso, né? Então eu posso chegar aqui, colocar uma integral verdinha ali, um dx, porque onde tem o símbolo de integral tem o diferencial. Coloco aqui também a integral verdinha e coloco aqui o diferencial. Observando que aqui é uma soma. E eu sei que a integral é aditiva, portanto, eu posso considerar que aqui eu tenho duas integrais. E é isto que eu vou considerar. Como nesse primeiro termo aqui eu tenho a derivada e a integral, então eu não fiz nada. Né? Porque se eu derivo e integro, eu obtenho a mesma coisa a menos de uma constante. Né? Então vamos considerar que aqui eu não fiz nada, eu peguei a mesma função f de x multiplicando gx. Vamos, por enquanto, desconsiderar constantes, tá? Porque no processo de integração, nesse processo a gente está considerando posso dizer, primeiro, a integral, a primitivação. Eu acho que é isso que fala, né? Primitivar, né? Eu estou calculando a primitiva em ambos os termos. Então eu teria aqui uma constante e do outro lado eu teria outra constante. Eu poderia manipular essas constantes e cancelá-las. Né? Então a ideia é que não precisamos nos preocupar com constantes aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a anulação do processo de derivação pelo processo de integração, mas do outro lado, que foi mais, do outro lado eu não tenho esse cancelamento. Então eu vou ter duas integrais. Vai ser a integral de f de x por dx, dx, e agora eu aplico a aditividade da integral, então, mas a integral do segundo termo de' de x, f de x, dx. Agora eu observo o seguinte. Vou diminuir para 25 para a gente ver a equação inteira. Observem o que é que temos. De um lado eu tenho o produto das funções, de um lado, como o primeiro termo, e como segundo termo eu tenho duas integrais. E são integrais distintas. A primeira integral usa a derivada da função f e usa a função g. A segunda integral usa a derivada da função g e usa a função f. Como eu sou muito esperto, né, eu vou usar essa equação e usar o fato de ser uma equação para reescrever da forma que for mais conveniente para mim. Suponha que eu sei resolver esta integral. Suponha isto, eu sei resolver essa integral. Então, por saber resolver esta, eu vou saber resolver esta fazendo o seguinte. Eu escrevo em rosa. Eu escrevo a integral f' de x, g' de x, dx em função do produto da função f por g subtraído da integral que eu sei resolver, que é a integral da derivada de g
que multiplica a função f de x. Observa aí o que aconteceu. Eu transformei essa equação aqui nesta equação, pondo em evidência a integral que eu não sei resolver, em função da integral que eu sei resolver. Então é esse, basicamente, o processo de integração por partes. E é por isso que o método é isso, integração por partes. Então você integra meio que uma parte do que seria... Você reverte, né, meio que uma parte do processo de derivação, que é o por produto, né, da regra do produto, e com isso você obtém a outra parte da integral. É suficiente resolver uma integral para obter a outra. Mas qual é o custo real de fazer isto, né? Qual é os juros que eu estou pagando no final das contas desse financiamento? Então vamos ver. Vamos calcular uma integral para saber. Eu vou colocar aqui como primeiro exemplo a integral, que é o primeiro exemplo que está no livro, tá? Então estou copiando todos os exemplos do livro para vocês terem a convicção de que eu estou fazendo exemplos que um norte-americano faria. Só para vocês, ou que um canadense faria, ou que um mexicano faria, ou que um holandês faria. Não, só para vocês saberem que vocês estão estudando cálculo como qualquer outra pessoa do mundo estuda cálculo. Essa integral, vocês resolveriam fazendo o quê? Vamos lá. Alguma ideia de como resolver? Sem usar a regra que eu acabei de usar, que eu acabei de aplicar, tá? Usando as regras que já estudamos. Será que vocês conseguem? Essa integral, esse integrando aqui, ele é uma composição de funções? Responda essa pergunta, sim ou não? É uma composição de funções? Não é, né? É um produto de funções, né? E eu quero saber, se eu quero calcular a integral, eu quero saber qual é a função que, derivando, vai encontrar essa aqui. Não, seria uma composição se você considerar, né, Antônio? Se você considerar que o x seria a função identidade, né? Mas aí nesse caso aqui, você não consideraria a gente considera isso uma composição trivial, tá? Já que seria o seno de x e x levaria x em x mesmo, né? Então a gente considera isso uma composição trivial, portanto não considera como sendo uma composição, mas sim uma função não composta, que é função trigonométrica de raiz, né? Seria raiz, nesse caso, uma função sem ramificações, tá? Seria a função seno de x sem considerar ela composta. Tudo bem? Ok. Essa função ela é o produto de duas funções. Eu sei integrar x e sei integrar seno de x. Mas eu não sei integrar o produto das duas. Porque é uma função polinomial com função trigonométrica. Eu não sei integrar essas duas. Então vamos observar o que é que acontece na expressão que está em cima. Eu não preciso saber integrar as duas. O processo de integração por partes me diz que se você souber, eu tenho aqui a derivada de uma função. Então vou considerar que uma dessas aqui vai ser a derivada e a outra vai ser uma função que eu não vou derivar. Certo? Por enquanto. É a função que eu vou usar para criar esse produto aqui. Então, eu vou integrar f e criar o produto f multiplicando g. Mas isso não é tudo. Tem a outra parte. Eu preciso saber resolver esta integral. Observa que, dada
uma integral, se eu identifico essa integral como esta, eu vou obter aqui uma função que é a derivada de f e outra função que é g'. Desculpa, que é g. Mas eu vou ter que criar uma integral que eu saiba resolver usando a derivada de g e usando a integral de f'. Vamos fazer de um jeito qualquer, usando uma escolha qualquer, para a gente ver se a gente simplifica a integral ou se a gente deixa ela mais complicada e, portanto, a gente identifica que existe um caminho que devemos escolher e um caminho que a gente vai observar com a experiência que não é muito fácil ou que não é adequado. Eu vou considerar a função x como sendo a derivada aqui como sendo f', tá? Então vou considerar f' de x como sendo x e vou considerar g de x como sendo o seno de x. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar quem é f e quem é g', né? São os outros dois. Eu estou sempre usando a função e sua derivada, né? E como eu tenho duas funções, eu sei a derivada de uma e sei a função g. Então eu tenho que saber quem é a função f e quem é a derivada de g. A função f eu integro x, vai dar x² sobre 2. Pois bem, não considero constantes aqui por enquanto, tá? Só ao final é que eu vou considerar a constante. Então aqui considero a função g, derivo a derivada do seno. Quanto é? Quem é? Como é? Alguém diz? Cosseno. A derivada do seno, cosseno. A derivada do cosseno é que é o menos seno, tá, Hermeson? Essa questão do sinal aí é muito comum confundir. Aí o que é que você faz? Você calcula usando pelo menos uma vez, quando você estiver revisando a teoria de derivada, revisa lá como é que é o cálculo da derivada do seno. Aí você vai observar que vai dar o cosseno, literalmente. E quando você calcula a derivada do cosseno, aí vai dar o menos seno. Tá? Então é bem simples. Eu acabei não disponibilizando os vídeos que estão em cálculo 1, né? Mas sabe o que a gente pode fazer? Eu posso disponibilizar para vocês o link do grupo de cálculo 1 do semestre passado. Porque aí vocês entram lá no grupo e assistem os vídeos que vocês quiserem lá. Os meninos que já fizeram cálculo 1 no semestre passado têm acesso, né? Continuam com acesso. Aí eu posso colocar aqui o link para vocês se convidarem lá e assistirem todas essas aulas que foram feitas lá em cálculo 1, tá bom? Que aí fica como uma revisão para quando vocês precisarem, né? De rever como é que é uma derivada ou outra. Mas bem, agora eu tenho a derivada e a função e a derivada. Vamos agora construir a expressão que representa tecnicamente a derivada que eu quero calcular, que seria o produto das duas funções. Então é o produto de g por f. Então eu escrevo sempre o polinômio primeiro, né, para não confundir com o termo da função trigonométrica. Então fica x² dividido por 2 multiplicando o seno de x, subtraído. Esse sinal aqui causa muito problema, prestem muita atenção nele, porque a gente sempre tem a impressão de que é um mais, tá? É um menos. E quando as funções aqui dentro têm sinais negativos, aí a gente sempre confunde com esse sinal aqui, se o sinal é de dentro ou é de fora. Tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Se fosse um mais, né, não teria esse problema, mas como é um menos, causa muito problema. Mas vamos lá. Agora, o que eu tenho que construir é esta integral, que é a derivada de g
e a função f. Então vamos lá, derivada de g, cosseno. Então fica menos a integral da derivada de g, que é cosseno de x, que multiplica a função f, que é x quadrado, aqui, x quadrado. Eu vou colocar aqui na frente então, tá? Então vou colocar aqui, tem um ponto aqui, né? Que vou colocar bem evidente assim o ponto. X quadrado sobre 2 para manter a ordem, tá? Estou mantendo assim só para manter a ordem de como está aqui na expressão. Dx. Pois bem. Vamos ver o que é que fizemos. Vamos ver o que é que fizemos. Se fomos inteligentes ou se não fomos inteligentes. Quando eu usei a função x, olha, tudo começou aqui. Eu usei a função x como sendo a derivada e usei a função trigonométrica seno como sendo a função g. Fiz a integral de f, que é x, dando x quadrado sobre 2, e derivei seno encontrando cosseno. Quando eu substituo na expressão, eu obtenho aqui a função, tudo ok, x quadrado sobre 2, seno de x, está tudo resolvido até agora. Só que, ao tentar simplificar uma integral, que era o produto de um polinômio de grau 1 por uma função trigonométrica, eu acabo me deparando com uma integral que é o produto de um polinômio de grau 2 multiplicando uma função trigonométrica. O que eu fiz foi uma coisa muito burra, né? Eu vou usar a palavra burra como sendo uma coisa de inteligência com pouca escala de altura, tá? Eu não gosto dessa palavra porque ela remete a outras questões, tá? Então não vou usar então. Pois bem, não fomos muito inteligentes, tá? Me desculpem pelo uso da palavra estranha. Então, não fomos muito inteligentes ao fazer isso, porque a gente acabou complicando o problema que já estava complicado. Então, vamos então fazer tudo ao contrário, né? Então, vamos fazer aqui do lado tudo ao contrário. Eu vou considerar de novo a integral. A integral Isso, exatamente. A integral é isso mesmo. Então, você só sente, né? Então, tem aqui x, seno de x, dx. Ao invés de integrar as funções polinomiais, essa é uma regra geral. É daquelas regras, né, de não ponha o cotovelo em cima da mesa. É mais ou menos igual a essa regra aí. A ideia de sempre que você tiver um polinômio multiplicando uma função que é trigonométrica ou exponencial, derive o polinômio, não integre o polinômio. Por quê? Porque você vai acabar fazendo o que eu acabei de fazer agora, aumentando o grau do polinômio. Quando você integra, você aumenta o grau do polinômio. E a outra integral que você vai gerar vai ser uma integral que tem um grau maior do que o grau que você está querendo calcular. Então, sempre derive o polinômio, porque você vai diminuir a potência e muito provavelmente vai simplificar a outra integral, tá? Então, vamos lá. Dado sempre que tem um polinômio, deriva o polinômio. Então, eu vou considerar que o polinômio é a função g. E aí eu derivo o polinômio e obtenho 1 como derivada. Olha que beleza. E a outra função eu vou chamar da derivada. Então, a derivada de f vai ser a função seno. Aí observa que quando eu integro a função seno, aqui é uma derivada, tá? Tá esquisito ali a linha. Então, quando eu integro aqui a função seno, vai dar menos o cosseno, né? Então, agora vamos fazer a mesma arrumação que fiz antes. Fazendo essa estrutura aqui, ó, fica muito legal de construir a expressão da integração por partes. Façam sempre assim, fica lógico, sabe? Fica mnemônico. É isso, fica mnemônico. Ou seja, você olha e rapidamente entende como é que tem que ser feita a coisa.
Porque o primeiro termo é o produto das funções. Então é a função g e a função f. Ou seja, você meio que faz uma lista dos ingredientes que você vai usar para fazer a salada, né? Então você tem aqui x multiplicando por menos o cosseno de x e agora menos a integral. Se os dois primeiros termos aqui apareceram nesta integral, então o que vai aparecer na próxima integral são os termos que eu obtive depois. Então é exatamente o produto desses dois termos. Observa o sinal do menos cosseno, tá? Então aqui vai ser 1 multiplicado por menos o cosseno de x dx. Isso é uma maravilha, né? Primeiro, que esse sinal cancela com aquele, fica positivo. Aqui eu vou tirar o sinal daqui e vou pôr ele aqui na frente. Então fica menos x multiplicado por cosseno de x mais 1 vezes o cosseno de x. Essa é a minha integral que eu sei resolver. A integral do cosseno é o seno. Então eu já sei que isso aqui é o seno de x. Agora eu uso a constante, mais uma constante. Olha, não existe mais integral desse lado aqui, ó. Significa que eu já resolvi a integral que eu queria resolver. Então, por conta disso, o que eu estou afirmando é que a integral de x que multiplica seno de x dx é igual a menos x cosseno de x mais seno de x. Mas será que é isso? Mais uma constante. Será que é isto? Vamos ver. Sabemos que se eu integro, para saber se eu integrei direito, eu derivo, né? Então, eu pego aqui esse termo aqui e derivo. Isso aqui é um produto, então vai ser a derivada do primeiro termo, menos 1, que multiplica o segundo termo, e depois eu somo, multiplico o primeiro termo pela derivada do segundo termo, menos o seno de x, e somo com a derivada do segundo termo, que é cosseno de x. A derivada da constante se anula. Então, observa, menos cosseno, zero. Menos x mais menos seno de x dá x seno de x, que é o que eu queria integrar e integrei. E aí, vocês entenderam? Sim, não, talvez. Então, ok, vamos fazer assim. Eu vou deixar para outros exemplos. Ou eu faço agora? Ou eu faço agora? Vamos fazer agora, né? Mais um, só mais um. Por causa do tempo, só mais um. Então vamos lá. A integral do logaritmo de x dx. Eu juro a vocês, eu não lembro como é que faz. E tem no livro feito, mas eu não olhei. Então não lembro como é que faz. Então vamos lá. Eu sei que toda função ela pode ser vista. Viu, Antônio? Você estava certo quando você falou lá que o seno de x é uma composição. Mas mais que isso, a gente sempre pode olhar para uma função como sendo um monte de coisas, né? Então vamos ver o que é que podemos olhar para a função ln de x. Ln de x pode ser a composição de duas funções, ou seja, pode ser f composto com g de x, em que f é o ln e g é o x, né? Ou pode ser o ln de x pode ser a função constante 1 multiplicando o ln de x.
eu posso usar essa identidade aqui na integral para poder reescrever a integral sem alterar a integral. Porque como as funções são iguais, então posso reescrever essa integral como sendo a integral de 1 multiplicando o ln de x dx. Ok, vamos lá. Fazer o mesmo que eu fiz antes com a integral anterior. Vamos usar um caminho para verificar se a gente simplifica a integral ou se complica a integral, né? Mas a gente vai observar que nesse caso aqui só tem um caminho a seguir. Porque observa que o que a gente precisa é assim, genericamente é isso. Ó. Eu tenho a integral de u v', e aí eu vou encontrar o v, e aqui o que é função aqui é derivada, e aqui o que é derivada aqui é função. É isso que é a regra de integração por partes. Tá? Mas observa, se eu disser que aqui o u é a derivada e que aqui eu tenho a função u, desculpa, o contrário, né? O contrário. Volta. Se eu disser que aqui eu tenho a função u, isto, e que aqui eu tenho a derivada, ora, quem é v? Quem é v? Pensem aí, quem é v? Se v' é o logaritmo neperiano de x, quem é v? A integral que a gente quer descobrir, né? O v, vamos olhar aqui para aqui, cadê? Olha para cá, cadê? É porque não ficou óbvio, né? Eu vou escrever aqui assim. Eu tenho f' g dx f vezes g menos a integral de g' f dx. Eu não escrevi o x aqui das funções, tá? Pois bem, aí o que eu me deparo agora é com a função desse tipo, 1 vezes o ln de x dx, né? Então eu vou ter que observar isso aqui e determinar aqui embaixo quem é f' e quem é g. Eu usei lá embaixo a notação uv' porque é uma forma da gente sintetizar, viu, Hermisson? Então, eu acabei não escrevendo dx, né? Então talvez você confundiu ali e considerou que seria o dx, o v, como se fosse um complemento para a integração, né? Mas não é esse o raciocínio. A ideia é que, ao fazer essa associação, aqui eu tenho que determinar quem é o f' e quem é que é o g. Tá? Então, eu tenho. Mas observa que a estrutura é baseada na função que está aqui. Tanto o símbolo de integração quanto o dx, eles não são alterados, tá? Eles ficam inalterados. O que você vai mexer é na função que está sendo integrada. Sempre isto, tá? Então você vai olhar a função que está sendo integrada e vai tentar analisar nesta função quem é a derivada e quem é a função g. Quem é f' e quem é g. Se eu dissesse que g... Desculpa, é o contrário. Se eu dissesse que g é 1 e que f' é o ln, observa que eu estaria com um problema em mãos, porque eu tenho que calcular quem é f. E f é a integral de f'. F de x é a integral de f' de x dx. Mas eu estou dizendo que f' é o ln de x, então isso aqui é exatamente a integral que eu quero calcular. É um ciclo vicioso. Ou seja, eu não resolvi nada ao fazer isto. Então essa escolha não é a escolha a se fazer.
Aí, aquela regra que eu tinha falado antes, de você pegar todo polinômio que quer aparecer e derivar, nesse caso não funciona. É o contrário. Porque nesse caso aqui, se a função constante 1 é um polinômio, né? Se eu integrar, vai dar x. Se eu derivar, vai dar zero. Então, não, seria muito bom para mim derivar e dar zero, porque eu já não teria mais essa integral aqui, ó. Porque seria a derivada de g, né? Seria g'. Se g' fosse zero, tava feito. Era só pegar isso aqui, ó. Se g' fosse zero. Mas eu não posso considerar que 1 é o g, porque se eu considerar que f' é o ln, eu não saí do lugar, ó. Considero, tô com a mesma integral. Então eu tenho que considerar o oposto, que 1 é f' e que ln é g. Então vamos lá. Então, considerando, deixa eu ver se tem quadro ainda. Aqui deve ter um restinho de quadro. Cadê? Pintei o quadro inteiro de novo. Em algum lugar tem quadro, não? Aqui. Pois bem, então considerando, eu quero agora a integral de 1 que multiplica o ln de x dx, e eu vou considerar então que a derivada é a função 1 e que a função g é a função ln. Vamos ver o que é que acontece. Se eu vou reescrever aqui, tá? F' de x vai ser 1. Então, quando eu integro, f de x vai ser x. Aí agora eu pego g de x como sendo o ln de x. Quem é a derivada? Vamos lá, quem dá mais, quem dá mais? 1 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre x. Já viram o que é que vai acontecer com a outra integral? Já viram, né? Que é o produto dessas duas funções aqui, ó. Vai dar 1. Então eu vou ter aqui f que multiplica g, então é x que multiplica o ln de x, subtraído do produto dessas duas funções. Então é a integral de x que multiplica 1 sobre x dx. Isso aqui dá 1. E a integral de 1 é x, mais uma constante. Então eu acabei de resolver a integral, porque não tem mais integral agora. E é menos, tá? Isso aqui menos é x ln de x menos x. Então vamos lá. Integral, eu estou afirmando que a integral do ln de x dx é igual a x ln de x menos x, mais uma constante. Se é isso, então quando eu derivar, eu vou obter esta função. Então vamos derivar. Aqui eu tenho um produto. Derivada de x dá 1 vezes o ln de x mais x que multiplica a derivada do ln, que é 1 sobre x, menos a derivada de x, que é 1 mais 0. Isso aqui vai dar o ln. X que multiplica 1 sobre x dá 1. Subtraído com 1 dá 0. Então esse termo todo dá 0. E eu fico aqui com o ln de x. Portanto, sim, está certo. Esta é a integral que eu estava procurando. Então, e essa é a integral clássica, tá? É a integral de uma função clássica. A integral do ln o ln é uma função clássica, né? Então, a gente sabia derivar o ln, mas não sabia integrar. Agora a gente sabe. Sabe qual é a função cuja derivada é o ln. É exatamente esta aqui. X, ln de x, menos x. Desconsiderando a constante, né? Tem um detalhe, né? Que aqui eu não estou considerando o módulo, né, do valor de x, mas estou considerando que o x está no domínio do logaritmo, né? Mas em geral você usa o módulo aqui, tá? Usa o módulo para
não criar confusões na questão do domínio, tá bom? Então, feito isto, temos aí o último exemplo que vamos usar hoje, da integração por partes. Eu posso fazer outros exemplos depois, mas eu queria que amanhã os vídeos que eu vou fazer fossem sobre os outros 3 processos de integração e com isso eu gostaria que fosse registrado a apresentação da integração por partes e que vocês, a partir daqui, façam exemplos, exercícios e, tendo qualquer dúvida, podem entrar em contato. Vocês têm alguma pergunta? Então, ok. Sendo assim, ficamos por aqui, tá bom? Então, boa noite e até próxima semana. Amanhã eu vou deixar de novo para vocês o tempo para vocês assistirem os vídeos, tá bom? Vamos fazer isso até que a gente consiga, ou melhor, que seja necessário usar o espaço da sexta, tá? Então amanhã eu gravo os vídeos à tarde e assim que eu concluir eu posto, tá bom? Então, boa noite. Vamos ver séries a partir da próxima semana. Viu, Ivan? A partir da próxima semana a gente vê séries.